Se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e deixe seu like. O mesmo vale para problemas, que à primeira vista, não estão associados à relação com os outros, como, por exemplo, humor depressivo ou ataques de pânico. Por trás desses, muitas vezes também se escondem problemas de relacionamento, como o que já vimos no exemplo de Bárbara no exercício. Compreenda sua criança-sombra. Problemas de relacionamento resultam das crenças da nossa criança-sombra e de suas estratégias de autoproteção. Isso vale mesmo quando é a outra pessoa que tem mais culpa no relacionamento difícil, seja, por exemplo, por desonestidade ou por intriga, uma vez que ainda vamos ter que lidar com a questão de por que nos deixamos levar por ela. Ou por que não nos livramos dela. Ou por que sempre nos irritamos com ela. Ou por que não somos capazes de nos manter mais afastados dela. Ou seja, você pode questionar todos os relacionamentos com base em seu papel neles. Você também pode aprender alguma coisa com todos os relacionamentos. Em geral, aprendemos mais com as pessoas difíceis justamente porque são elas que nos levam a nossos limites. O psicólogo Robert Bates chamou essas pessoas de anjos sacanas, expressão que considero bastante engraçada e adequada. Ele diz que essas pessoas são anjos com sinais invertidos, nos ajudam a encontrar o melhor em nós mesmos não por meio da bondade delas, mas por meio de seus pontos fracos. Se, por exemplo, buscamos harmonia a todo custo como estratégia de autoproteção, podemos aprender a nos afirmar com a ajuda de um anjo sacana. Se, por outro lado, perdemos as estribeiras rápido demais, podemos aprender a permanecer calmos ao interagirmos com eles. Você já deve ter passado pelo menos uma vez pela experiência de ser julgado de maneira totalmente injusta e de ser mal interpretado por um anjo sacana. Isso gera sentimentos de raiva e desamparo. Se alguém projeta em mim algo que eu não fiz, não disse nem pretendia fazer ou dizer, na maioria das vezes é uma causa perdida. Situações assim não podem ser resolvidas com diálogo, já que o agressor, isto é, a pessoa com a distorção perceptiva, precisaria desfazer suas projeções e refletir sobre si mesma. No entanto, se essa pessoa não estiver disposta a isso ou for incapaz de fazê-lo, ficamos de mãos atadas. Tais situações vão sempre ser especialmente complicadas caso sejamos de alguma forma dependentes dessa pessoa, seja porque ela é o chefe, o cônjuge ou o pai. Quanto mais afundada em sua distorção perceptiva e quanto menos disposta a questionar seus pontos de vista a pessoa estiver, menores vão ser as chances de chegarmos a um entendimento. Às vezes, a única solução sensata é desfazer a relação com essa pessoa, cortando o contato ou, se isso não for possível, impondo-se limites internos. Contudo, às vezes somos nós o anjo sacana para alguém. Por isso somos todos vítimas e agressores. Sentimos na pele o que é ser tratado injustamente, e ao mesmo tempo, tratamos mal outras pessoas com nossas percepções distorcidas. Mesmo que seja por ignorarmos o sofrimento delas. Portanto, se desejarmos melhorar nossos relacionamentos, precisamos começar por nossa percepção, que inclui, sobretudo, nossa autopercepção. Tão logo passamos a basear nossas ações na criança-sombra, deixamos de estar em pé de igualdade com os outros. Ao nos sentirmos inferiores a nossos olhos, eles rapidamente se transformam em agressores. Ou em idiotas, no caso de nos sentirmos superiores. Por isso a percepção é a base de nossa realidade subjetiva, e é por isso que vamos nos dedicar a ela primeiro, como fizemos com as estratégias de autoproteção. Exercício. Pegue-se no flagra. A base de qualquer mudança é nos tornarmos conscientes de nosso estado atual e aceitá-lo como um fato. No entanto, só sou capaz de analisar esse estado atual se me distanciar um pouco de mim, porque de outra forma, não vou me encontrar na perspectiva do observador, mas na chamada perspectiva de campo. A partir da perspectiva de campo, vejo o mundo lá fora, mas não me vejo. Do ponto de vista do observador, no entanto, sou capaz de me perceber pelo lado de fora. Em relação à nossa criança-sombra, geralmente nos encontramos na perspectiva de campo. Acreditamos em tudo que sentimos, vemos e pensamos. Tomamos como verdade nossos pensamentos e sentimentos.
Essa ilusão da perspectiva de campo já está em operação quando assistimos a um filme. Sabemos que se trata apenas de ficção, mas mesmo assim ficamos apreensivos com um suspense, emocionados com um drama ou animados com uma comédia. Essa dificuldade de se distanciar do filme é semelhante a não conseguir se distanciar das influências da criança-sombra. Mesmo cientes de suas crenças, muitas vezes nos vemos aprisionados na realidade dela. É o que sempre vejo em meus clientes, eles dispõem de todo o conhecimento necessário para resolver seus problemas pessoais, mas vez ou outra esquecem tudo. A meu ver, há 3 razões para isso. O adulto em nós não consegue acreditar que a questão da criança-sombra seja tão séria assim. Estamos tão acostumados a enxergar o mundo através dos olhos de nossas influências da infância que é muito difícil acreditar em outra verdade. Relutamos em assumir a responsabilidade por nossos sentimentos e pensamentos, preferimos esperar que aconteça algo lá fora que nos redima. Com isso, a identificação com nossa criança-sombra se dá, na maioria das vezes, de maneira automática, e portanto despercebida por nossa consciência. Cristina, 33 anos, me contou do aborrecimento que teve com a sublocação de seu apartamento. O proprietário tinha contratado um corretor para ajudá-la. No dia combinado, o corretor chegou meia hora atrasado e com 15 interessados. Cristina ficou com muita raiva por causa do atraso e do número de pessoas, que o corretor não lhe havia informado. Ela estava contando com bem menos gente. Com os dentes cerrados, Cristina mostrou o apartamento aos interessados e começou a discutir com o corretor assim que eles foram embora. Ela me relatou isso para exemplificar como conseguiu facilmente sair de bem-humorada para mal-humorada e ficar presa em seus sentimentos de raiva. Apesar de já ter trabalhado bastante sua criança-sombra na terapia, dessa vez Cristina não teve consciência de que foi justamente a criança-sombra que agiu de forma tão enfurecida. Durante a sessão de terapia, ao analisarmos os eventos relacionados à sua criança-sombra, ela percebeu com espanto que a criança-sombra tinha tido participação em seu surto de raiva. Dessa forma, o fato de o corretor ter chegado atrasado e trazido 15 pessoas sem aviso prévio tinham desencadeado em Cristina uma antiga crença. Por trás do pensamento ele deve achar que pode fazer isso comigo. Se escondiam crenças como, não sou importante. Ela reagiu com sua estratégia de autoproteção de agressão-ataque. Portanto, não foi a situação que motivou os sentimentos e as ações de Cristina, mas sua interpretação da situação, que ocorreu devido às percepções distorcidas de sua criança-sombra. Se não tivesse levado o comportamento do corretor tão para o lado pessoal, ela teria permanecido calma. Todos nós somos como Cristina, muitas vezes não reconhecemos quando estamos presos a nosso antigo padrão, por já estarmos muito familiarizados com ele. Nem chega a nos ocorrer que poderíamos ter percebido a situação de outra forma. Eis outro exemplo da minha prática. Léo, 24 anos, me contou que tinha reatado com a namorada. Só que dessa vez ele quer fazer tudo certo. Perguntei se ele conversava abertamente com ela sobre os problemas que tiveram no passado, o que ele negou. Léo tem a impressão de que ela não quer isso e de que só quer aproveitar o tempo com ele e reprimir os problemas do passado. Léo não se deu conta de quanto ele tinha se identificado com sua criança-sombra. Com base em suas crenças, que incluem, não sou bom o suficiente, e não posso ser eu mesmo, a adequação é uma de suas estratégias de autoproteção mais importantes. Ele tenta satisfazer todas as expectativas que imagina que a namorada tem. E ao ter a sensação de que ela não quer conversar sobre os problemas do passado, evita isso. Assim, ele percebe a namorada sob a perspectiva da infância e tenta ser um bom garoto e fazer tudo certo. Para conseguir isso, suas antenas internas estão o tempo todo em modo de captura para intuitivamente adivinhar o que a namorada espera dele. Seu medo da rejeição e a maneira como enxerga a parceira são tão naturais e tão normais para Léo que ele muitas vezes nem se dá conta de quando se identifica com sua criança-sombra. Aliás, na maioria das vezes são os sentimentos que nos indicam que estamos agindo com base em nossa criança-sombra. Cristina poderia ter se flagrado em seus sentimentos de raiva, e Léo em seu medo de perder. Tenha sempre em mente que sua criança-sombra determina a sua percepção, seus pensamentos e seus sentimentos em muitas situações, mesmo naquelas aparentemente banais.